Em 2 de julho de 2009, foi upado no YouTube um dos vídeos mais traumatizantes e chocantes da história da internet. O vídeo intitulado A Raposa e o Lenhador. Muitas pessoas já devem ter visto isso na escola ou então por amigos, conhecidos, mas o que poucas pessoas sabem é a real história por trás desse curta. E uma mensagem que passou despercebida por vocês. Fique comigo até o final. Para você que não conhece, eu vou dar uma breve resumida. Um lenhador que vive ali na floresta com seu primogênito, juntamente com uma raposa. Todos os dias de manhã ele sai para fazer o seu trabalho. Ele confia o seu filho na raposa. No começo do curta, a gente pode até perceber que é mostrado algumas fotografias dele com o animal, já subentendendo que ele já tem a raposa já faz muito tempo mesmo. Só que um belo dia ele sai para trabalhar e ele encontra um mineiro ali na floresta. Esse mineiro ele começa a dizer tipo, cara, você não devia confiar o seu filho nessa raposa. A qualquer hora ela pode ficar com fome e devorar seu filho. Aí o lenhador disse, não, cara, não, isso não vai acontecer. Você sempre diz essa bobagem, mas ela me ama, nunca faria uma coisa dessa. Até que um belo dia ele chega cansado do trabalho e dá de cara com a raposa coberta de suco de morango, se é que você me entende. Ele imediatamente, tomado pela fúria, mata o animal ali mesmo. E quando ele vai pro quarto, é aí que vem o plot twist. Uma cobra, também com suco de morango, na beira do berço, onde seu filho estava dormindo tranquilamente. Inspirado na parábola e criada pelo escritor grego Êxopo, nascido no final do século 7, estourando no início do século 6 a.C., Êxopo foi o pai de várias parábolas que crescemos ouvindo quando crianças, como a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga e a raposa e os cachos de uvas. Histórias essas de caráter moral e ético alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais. As fábulas que lhes são atribuídas sugerem normas de conduta que são exemplos focados pela ação de animais e também de humanos e de objetos inanimados. Êxopo partiu da cultura popular para compor seus escritos. Os seus animais falam, cometem erros, são sábios e tolos, maus ou bons, ocultamente como os homens. A intenção de Êxopo e suas fábulas era mostrar como os seres humanos podem agir para o bem ou para o mal, como é mostrado. Tudo começou em dezembro de 2004, quando a empresa canadense Hybrid Technology foi chamada para participar e integrar um grupo de efeitos visuais de um filme que quase todos vocês já assistiram ou conhecem, Sharkboy Lava Girl. O canadense animador híbrido Patrick Bale foi um dos integrantes e um dos principais nomes da arte visual da animação 3D do filme. Os efeitos especiais do filme são descritos como malucos e horríveis hoje em dia, mas na época foi relativamente bom. Quando trazido para o Brasil em junho de 2005, deixou um legado na estética de efeitos especiais e influenciou projetos de fantasias posteriores, e um deles foi um usuário do blog Animação SA, com o nome de André, que em 19 de julho de 2009, 10 dias depois do vídeo ser upado no YouTube, fez uma postagem falando a respeito de suas motivações para fazer o curto. Nele, André descreve que queria trazer algo diferente do que já vinha fazendo, aquela combinação do 3D com histórias bonitinhas. Ele falou que sua intenção era fazer algo no intuito de chocar, e citou o canadense como fonte de inspiração. O que faz o curta em si ser algo marcante é a escassez de diálogos e a paisagem vazia. Segundo a ciência, o barulho em si, em obras-primas, pode ser uma forma de evitar contato com os próprios pensamentos. O silêncio, nesse caso, nos força a confrontar a solidão. Já com relação às paisagens, elas podem evocar muitas das vezes sensações de vazio, ou então o famoso medo do desconhecido, como muitos de vocês já devem conhecer. Juntando com a violência quase que explícita do curta, e a escuridão, e a trilha sonora marcante, forma um combo perfeito para juntar o inesquecível. A lição principal do curta, como muito já é falado, também é a impulsividade e a precipitação em tomar decisões baseadas em fofocas, pois como muitos já sabem, o lenhador matou a raposa baseado em uma falácia de alguém. Então, como alguém com uma história toda, seja um animal ou alguma outra coisa, pode simplesmente virar do nada assim. Esse curta, ele diz respeito muito mais sobre um problema que muitos enfrentam, que nós vemos nas notícias, que é a causa de muitas tragédias que acontecem por aí cotidianamente. O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo. Torne-se responsável por tudo que faz. Te aprende que as escolhas têm consequências e as não escolhas ou as indecisões, elas também têm consequências, né?
No final das contas, a impulsividade é apenas um reflexo de outro problema que está inserido lá no curta. É muito comum, até no meio dessas pessoas conhecidas, quase que todos os dias nós nos deparamos com um caso de traição e no final das contas isso acaba em tragédia. E quando eu falo fim de relacionamento, eu não tô nem falando daqueles relacionamentos assim superficiais de internet que não dura nem um ano. Eu tô falando daqueles casos de pessoas que têm 15 anos juntas, passam a vida inteira, mesmo assim acham um motivo para trair o outro. Só que o interessante de se ver nessa obra é como o Êxopo ele explorou isso de um ângulo um pouco diferente, pois o traído foi a raposa nesse caso. No início a gente acha que quem foi traído foi o lenhador e no final nos deparamos com a raposa sendo traída. O único culpado ali foi só o lenhador, né? Pois era a obrigação dele não deixar as raízes das relações dele com a raposa morrerem e ele simplesmente ceder à impulsividade que a suposição de traição fez acontecer com ele. E a raposa, coitada, no final das contas foi só uma vítima. Ela, além de morrer, ainda morreu por cima fazendo uma coisa boa, né? A raposa nos mostra que por mais bom que você seja, por mais que você faça o bem, às vezes nem sempre o mundo vai funcionar diferente para você. Às vezes ele funciona igual para todo mundo. Tem uma frase de Sócrates que se parece muito com a raposa nesse caso. É melhor sofrer injustamente do que cometer uma injustiça. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário, comenta aí mais ideias de vídeo se você gostou. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu!